E orçamentária na tela para você. Temos aqui então o primeiro item, né? Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, possui competência constitucional para sustar diretamente a execução de um ato impugnado e de contrato administrativo firmado pelo Poder Executivo, caso verifique ilegalidade e não haja um saneamento pelo órgão responsável. E aí? Primeira questão sobre essa temática, tá certa ou tá errada, né? A questão ela trata sobre a diferença aqui entre sustação de ato e de contrato. O TCU susta os atos diretamente. No caso de contratos, o TCU ele solicita ao Congresso Nacional que o faça. Se o Congresso não se manifestar em 90 dias, aí o TCU decide, ok? O fundamento está na Constituição, lá no artigo 71, inciso 9º e 10º, parágrafo 1º, tá? É a nossa fundamentação, beleza? Gabarito da questão está errada, tá bom? 2. Segundo a jurisprudência atual do STF, as ações de ressarcimento ao erário fundadas em decisões de Tribunal de Contas, imputando débito ou multa, são imprescindíveis em virtude da ressalva constitucional prevista no artigo 37, parágrafo 5º. No caso, a jurisprudência, né, ela considerava algo imprescindível, né? O entendimento atual é que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, né? Então, no caso aí, o gabarito da nossa questão está errada. Questão de número 3. A fiscalização exercida pelo Congresso Nacional sobre a administração direta e indireta abrange não apenas a legalidade, mas também a legitimidade e a economicidade dos atos, estendendo-se a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiros, bens e valores públicos. Questão de número 3 está devidamente correta. Fundamentação, artigo 70, o caput, o parágrafo único, né? O caput do artigo 70 e o parágrafo único da nossa Constituição é a nossa base, a fundamentação para a questão de número 3. Questão de número 4, compete ao Tribunal de Contas da União julgar as contas do Presidente da República e apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão. Questão de número 4 está errada porque o Tribunal de Contas da União não julga as contas do presidente. Ele emite um parecer prévio. Quem julga as contas é o Congresso Nacional, tá? O resto aqui sobre a admissão do pessoal está correta, mas o erro aqui acaba inicial, né? Torna a questão errada. Então, gabarito errado. Questão de número 5. Os responsáveis pelo controle interno do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, que, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade dela não derem ciências ao TCU, serão responsabilizados solidariamente sob pena de incorrer em omissão inconstitucional. No caso, é o artigo 74, parágrafo 1º, literalidade desse artigo aí, né, desse parágrafo. Então a questão de número 5 está correta. Questão de número 6. As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo extrajudicial, cabendo ao próprio Tribunal de Contas a legitimidade ativa para promover a execução fiscal perante o Poder Judiciário. A decisão do TCU é título executivo? Sim. Só que o TCU ele não tem legitimidade ativa para executar. Quem executa é o ente beneficiário do ressarcimento, tá? Porque o TCU ele não tem personalidade jurídica judiciária para cobrar dívida, ok? Então, decisão do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo, tá? Mas a execução compete à advocacia pública do ente lesado. Artigo 73, parágrafo 1º e algumas jurisprudências aí para fundamentar essa questão, gabarito errado. Questão de número 7, fala o seguinte: o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas,
integra a estrutura do Ministério Público da União, gozando seus membros das mesmas prerrogativas, garantias e prerrogativas assegurados aos membros do Ministério Público Federal, inclusive a vitaliciedade. Membros do Ministério Público de Contas atua junto ao Tribunal de Contas, não integra o MPU, certo? No caso aqui, ele está vinculado às Cortes de Contas, tá? No caso aqui, a nossa questão de número 7 está errada. Não integra a estrutura do MPU. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais, contudo, a Constituição Federal permite que os Estados-membros, mediante emenda à Constituição Estadual, extingam os tribunais de contas dos municípios já existentes, transferindo suas atribuições para o Tribunal de Contas do Estado. Nossa questão de número 8 a Constituição ela vedou a criação de novos tribunais de contas ali, né? Municipais, no artigo 31, parágrafo 4, só que o Supremo ele entende que os estados têm autonomia para extinguir os tribunais existentes e fundi-los ao Tribunal de Contas do Estado, desde que por emenda à Constituição Estadual e respeitando os direitos dos servidores, tá bom? Então, no caso, o gabarito aqui da nossa questão está correto. 9. O Tribunal de Contas da União possui poder geral de cautela, sendo-lhe autorizado decretar a indisponibilidade de bens de particulares contratantes com a administração pública para garantir ressarcimento ao erário, independentemente de autorização judicial, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? O Supremo Tribunal reconheceu o poder geral de cautela do TCU, incluindo a indisponibilidade de bens para garantir o erário sem a necessidade de ir ao juiz previamente, tá? Algumas jurisprudências e alguns julgados reafirmam ali que o poder de cautela é inerente à função fiscalizadora, permitindo a indisponibilidade de bens. Então, no caso, o gabarito está correto. Questão de número 10. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Questão de número 10, artigo 74, parágrafo 2º, está devidamente correta. Questão de número 11. A competência do TCU para apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público é ampla, podendo a Corte de Contas declarar a inconstitucionalidade de lei federal efeito erga omnes e vinculantes no exercício da sua função fiscalizadora. No caso, o TCU ele pode apreciar a constitucionalidade de leis, mas apenas no caso concreto e para afastar a aplicação da lei naquele processo específico. Ele não declara inconstitucionalidade com efeito erga omnes, né, que teria efeito para todos, e nem vinculante. Tá? Isso é para o STF, no controle concentrado, tá bom? Então a questão 11 está errada. Questão de número 12. No caso de transferência voluntária de recursos da União para o município mediante um convênio, a competência para fiscalizar a aplicação desse recurso é do Tribunal de Contas da União, sem prejuízo da fiscalização concomitante da Câmara Municipal, assistida pelo Tribunal de Contas do Estado ou do município, se houver. Questão 12, gabarito está devidamente correta, segundo aí a súmula do STJ, se o dinheiro é federal, o TCU fiscaliza. Isso não impede a fiscalização local sobre a gestão, no caso aqui do prefeito, né? Não impede a fiscalização local sobre essa gestão municipal, mas o interesse federal atrai a competência do Tribunal de Contas da União, gabarito correto. Questão de número 13. O controle externo a cargo do Congresso será exigido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, a qual compete realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditoria de qualquer natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Questão correta descreve aqui a competência de auditoria do TCU e a sua iniciativa própria ou provocada pelo Legislativo, que é o artigo 71, inciso 4. 14.
As empresas públicas e a sociedade de economia mista que explorem atividade econômica em sentido estrito estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas, não podendo invocar o sigilo empresarial ou a livre concorrência para obstar o acesso à Corte de Contas a informações necessárias ao exercício do controle interno. Questão correta, né? As estatais, elas estão sujeitas ao controle do TCU, embora atuem no mercado, elas gerem patrimônio público. O Supremo entende que o sigilo comercial não é absoluto perante o órgão de controle, devendo o TCU resguardar o sigilo das informações estratégicas, mas tendo acesso a elas para fiscalizar, ok? Então, entendo aqui que está devidamente correto a questão de número 15, a apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão pelo TCU para fim de registro deve observar o prazo decadencial de 5 anos contados da chegada do processo à corte, sob pena de registro tácito em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conforme tese fixada pelo STF. Questão de número 15, o Supremo fixou que após 5 anos da chegada do processo ao TCU, se não houver julgamento, o ato de aposentadoria é considerado registrado tacitamente, né? Então o gabarito está também devidamente correto. E com isso a gente finaliza essa rodada de questões a respeito desse tema. Objetividade, direta ao ponto. Eu tento aqui trazer o assunto para vocês da melhor forma possível, né? Apontando a questão e apontando aqui a referência, tá? Porque depois, se possível for, vá no texto da Constituição e verifique a referência que está sendo repassada para você. Beleza? E como eu já havia mencionado em outros momentos, regimento interno, 320 questões inéditas comentadas ponto a ponto, disponível por apenas R$ 5,99. Acesse o link que está na descrição aqui do nosso vídeo de hoje e comece a treinar, a praticar. Tem que fixar a legislação e você não pode perder esses pontos. Mais de 20 mil em jogo, né? Então, venha treinar, venha fixar o conteúdo do regimento interno, beleza? Qualquer dúvida, fala comigo lá no meu Instagram, alexcardoso.pro. Agradeço pela sua atenção nesse bloco. Vamos fazer mais um intervalinho e no próximo a gente volta, né, trazendo aqui mais um tópico do edital e encerrando a nossa live do dia de hoje, tá bom?